Queridos amigos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, que a paz de Jesus permaneça entre nós e em nossos corações. Dando continuidade às atividades online do NEFA, nós temos a alegria de receber nesta tarde de sábado, 18 de abril de 2020, o nosso irmão, nosso amigo João Itaboraí, do Cefec, que vai nos apresentar a palestra O Culto Cristão no Lar. Especialmente nesse momento em que nós estamos vivendo, em que as famílias encontram-se reunidas por mais tempo em seus lares, vamos refletir, sobre essa valiosa prática que é o Evangelho no Lar, que traz harmonia, que traz equilíbrio, paz e muita proteção para os nossos lares. Nós gostaríamos de convidar a nossa irmã Sara para fazer a leitura, que será também a nossa prece inicial, antes de passarmos a palavra ao nosso companheiro João. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. A paciência. Um espírito amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer de vós e não tinha nada a se censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Que assim seja. Que assim seja, e nós agradecemos todos aqueles que estão acompanhando as atividades e as palestras online, os estudos do NEFA, e agradecemos também ao nosso irmão João Itaboraí, a quem nós passamos a palavra neste momento. Obrigado a todos. Boa tarde, queridos irmãos do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, e a todos aqueles que me ouvem nesta tarde de sábado. E nós vamos falar sobre o culto cristão no lar. Então, antes eu gostaria de agradecer a Deus, a casa e a minha família a oportunidade de poder falar sobre o Evangelho do Cristo e usando esse tema de hoje, o culto cristão no lar. O que é o culto cristão no lar? Muitos já fazem este culto, que não surgiu com a doutrina espírita, mas a gente vai ver ao longo do nosso estudo, que surgiu com o nosso querido Mestre Jesus, na casa de Simão Pedro, mas nós vamos entender um pouquinho sobre o que é esse culto cristão no lar. O culto cristão no lar é um encontro com Jesus que pode ser feito com uma, duas ou mais pessoas. É um momento em que nós entramos em sintonia com o Mestre através do estudo e entendimento do seu Evangelho, buscando o nosso equilíbrio e a nossa paz interior, adquirindo novos valores que nos fazem crescer espiritualmente
E para a família que tem filhos, o culto mostra valores que os fazem crescer num ambiente de esperança no futuro melhor. Emmanuel nos fala que o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do Mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade e a solidariedade. Então vejam vocês que a gente, quem é que não já escutou? Por que eu fui nascer nessa família? Às vezes a pessoa tem uma família e não está satisfeita com a família. Então a gente se reúne sob o mesmo teto, na condição de família, né? Como uma família, para receber a oportunidade de aprendizado moral, porque no passado cometemos muitos erros e hoje a gente está junto para a gente se reconciliar, né? Então, a família que a gente nasceu é o endereço certo, porque Deus não erra, é ali que nós precisávamos de nascer, né? Eu costumo dizer o seguinte, antes eu falava, é a família que eu mereço. Aí eu ficava sempre com aquela impressão de que eu era melhor do que a família. E na realidade, somos todos aprendizes, somos todos espíritos, ainda em evolução, neste mundo de provas e expiações. Então, hoje eu prefiro o termo, usar o termo é a família que eu preciso. Família que eu preciso para poder trabalhar as minhas mazelas, né, as minhas dificuldades, como o orgulho, a vaidade, a soberba. Ou seja, é nessa família que eu vou me trabalhar e tentar me melhorar, né? Então é a família que nós precisamos, é a família certa, é essa mesmo que a gente está ali porque nós temos muitas coisas em comuns, muitas coisas que a gente tem que se melhorar, né? Então, nada de falar, essa família não é a que eu queria, é a que você precisa, então vamos aproveitar a oportunidade de aparar essas arestas, reconciliar-se com, às vezes, inimigos do passado, como disse o Mestre, enquanto estamos a caminho. Em Mateus 18:20, fala o seguinte, onde quer que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com eles estarei, assim disse Jesus. E é claro que também, como nós falamos, como eu falei aqui no início, também pode ser feito o culto no lar com uma pessoa, porque não é só porque essa pessoa está só que Jesus não estará com ele, não estará com a gente quando a gente está só, né? Na realidade, como disse Paulo, disse que nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas, ou seja, a gente vai sempre ter alguém com a gente, se não for o encarnado, vai estar conosco o desencarnado, e vai depender dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, né? E este momento no culto lá é o momento em que a gente, quando abre o coração, a gente entra nessa sintonia com os espíritos amigos e seremos então beneficiados. Mas quando essa passagem de Mateus, né, quando Jesus disse estarem reunidas em nome dele, 2, 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta
que se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Jesus, então, ou os espíritos puros que o representam, se encontrarão nesta reunião, nesta assembleia. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, coletânea de preces espíritas, né? Então, quando ele fala isso, que tem que estar, é preciso que esteja materialmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem, que Jesus revelar o efeito da união e da fraternidade. O que o atrai não é o maior ou menor número de pessoas que se reúnam, pois em vez de 2 ou 3, houvera ele podido dizer 10 ou 20, mas o sentimento de caridade que reciprocamente as anime. Ora, para isso basta que elas sejam 2, contudo, se essas 2 pessoas oram, uma por seu lado, embora dirigindo-se ambas a Jesus, não há entre elas comunhão. Cada um está com um pensamento, né? Então não vai ter essa comunhão de pensamentos. Sobretudo se ali não estão sob o influxo de um sentimento de mútua benevolência. Se olham com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme, as correntes fluídicas, no impulso de simpatia, repelem-se. Neste caso, não estarão reunidos em nome de Jesus, que então não passa de um pretexto para a reunião, não o tendo esta por verdadeiro motivo. Então é aquele momento em que a gente, quando vai fazer o culto no lar, às vezes o casal, a família, né, tá o dia inteiro discutindo, brigando, e depois quando se reúne para fazer o culto no lar, não vai ter sintonia de pensamentos. Então, é aconselhável que pelo menos aquela família que não consegue essa harmonia, que pelo menos no dia do culto, que ao levantar faça a sua prece, pedindo forças para ter durante o dia o amor, né, necessário para que não entre em conflito com aqueles que estão, né, aqueles que fazem parte da família. Então é através da prece, da oração, que a gente vai conseguir essa sintonia e usar, né, a lei do silêncio. Às vezes, muitas das vezes, é melhor ficar calado se as suas palavras não irão ajudar, auxiliar. Então é melhor a gente se calar e entrar em prece. E é interessante isso, porque às vezes quando a gente inicia o nosso culto no lar, aqueles que já fazem algum tempo já têm essa experiência. Mas quem está iniciando, às vezes quando você faz o primeiro, o segundo, o terceiro culto no lar, assim, geralmente a gente tem problemas, porque às vezes alguém da família não quer sentar-se à mesa e no momento sai, às vezes a gente inicia o culto lá, essa pessoa abandona, né, o culto, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se desarmonizando. Então, por experiência própria, né, é aconselhável que a gente permaneça, nem que seja só nós, só uma pessoa, né? Então, é necessário, é aconselhável que você permaneça e faça o seu culto, não tem problema, porque no primeiro dia essa pessoa vai fazer isso, às vezes te deixa só, às vezes te aborrece, mas com o passar do tempo, com a sua insistência, com a sua perseverança, você vai conseguir, tenha certeza disso. Porque daqui a pouco essa pessoa, né, ou pessoas, vai estar com você fazendo esse culto no lar. Demora, por isso tem que ter paciência, persistência e muito amor e procurar estar nessa sintonia com o Mestre querido,
pedindo para que você realmente tenha forças, tenha sabedoria, né? E a humildade de saber esperar o momento certo, porque todos nós temos o nosso momento, né? O momento nosso não é o mesmo momento de Deus, e Deus sabe que naquele momento que você está fazendo o culto no lar, gente, só a correção aí, eu falei aí agora que estando reunidos em nome de Jesus, 2 ou 3 ou mais pessoas, não quer dizer que basta se achem materialmente juntas. É preciso que estejam espiritualmente, eu falei materialmente, mas o correto é preciso que estejam espiritualmente em comunhão de intentos e de ideias para o bem. Como eu então falei aí, né, o culto no lar, como eu falei no início da minha exposição aí, o culto no lar, ele não surgiu com o Espiritismo, mas com Jesus, né? Se a gente for olhar no livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo Espírito de Ney Lúcio, nos fala o seguinte, o capítulo 1, né? O culto cristão no lar. Fala o seguinte: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Vamos abrir um parênteses aí, né? Olha, estavam na presença de Jesus, porque Jesus, no final da tarde, no início da noite, ele gostava ali de se reunir com seus apóstolos, na casa de Pedro e com a sua família, a família de Pedro, né? Também participava, às vezes, desses ensinamentos do Mestre Jesus. E então ele, naquela conversa, ele sentiu que a conversa estava tomando outro rumo e ele então chamou a atenção de Pedro, né? Chamando para uma conversa mais produtiva, né? E é interessante essa questão da gente se perder quando nós estamos, a gente está reunido, a gente tem que ter esse cuidado, porque se a gente vê lá no livro Sinal Verde, do Chico Xavier de André Luiz, no item 3, nos domínios da voz, diz o seguinte: observe como está indo sua voz, porque a voz é dos instrumentos mais importantes da vida de cada um. A voz de cada pessoa está carregada pelo magnetismo dos seus próprios sentimentos. Então, ou seja, né, como fala Jesus, né? A boca fala o que reflete seu coração. Então, se a gente não tomar cuidado, se as palavras, né, que saem da nossa boca não tiver uma vibração, uma boa vibração, né? Elas podem criar um vínculo mental com espíritos inferiores. Então, às vezes é melhor, se a gente não tiver o que falar, ou se as nossas palavras não forem produtivas, não transmitir algo de bom, é melhor que fiquemos em silêncio, né? Então aí Jesus falou para Simão, né? O que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Então, ou seja, mostrando, né, Pedro respondeu mostrando que, olha, são as melhores, não são os melhores peixes, né? Então são as melhores, fazendo analogia, são as melhores conversas. Então, Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro, que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Então, vejam vocês, olha só, modela o barro. O oleiro modela o barro, imprimindo a forma que deseja. É interessante, se a gente for olhar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o Espírito de Verdade nos fala em uma das
suas instruções, né, no final do capítulo, do item 6, ele fala o seguinte, olha, bebei na fonte viva do amor e preparai-vos cativos da vida a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de ser os artifícios da vossa imortalidade. Então, olha só que interessante, né? Quando ele Jesus fez essa pergunta aqui para Pedro, né? Modelar o barro, olha, olheiro modela o barro. Então, olha que interessante o Espírito da Verdade, né? Nos colocou aqui. Jesus, Deus, né? Nos criou para que a gente possa, nos criou fracos para que nos tornássemos perfectíveis e que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila, a fim de ser os artifícios da vossa imortalidade. Ou seja, toda a nossa responsabilidade daquilo que fazemos, né? Nós somos responsáveis daquilo que fazemos. Então a gente vai se modelando, vai se aperfeiçoando aos poucos, até um dia estar na condição de espíritos puros, né? E aí ele continua, né? Jesus continua. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Né? Então veja, né? As perguntas de Jesus estão relacionadas com o nosso dia a dia. Né? E ele pergunta de uma maneira que fica, vamos colocar assim, fácil, né? De fácil entendimento. Então Jesus, assim como Sócrates, né, usava a maiêutica socrática, né? E o que é isso? É uma técnica, um método, uma técnica que pressupõe que a verdade está latente em todo ser humano, podendo aflorar aos poucos na medida que se responde a uma série de perguntas que às vezes simples e até, né, parecendo ingênuas, porém são perspicazes essas perguntas. Ou seja, olha o amor, né, de Jesus por nós. Ele não humilha ninguém, ele não quer ali demonstrar que ele sabe muito mais do que todos nós, mas ele dá condição, né, dá ferramentas para que a gente possa responder. Ou seja, a resposta dele, ele sempre responde fazendo uma pergunta. Então ele faz com que a gente comece a pensar, a raciocinar, e ele valoriza aquilo que nós temos, né? Embora seja muito simples diante do mestre, mas ele valoriza para que você possa iniciar, para que você possa começar a se trabalhar. Ele te dá condição para você, né, através da sua vontade, se movimentar e pensar e tentar entender. Então, Jesus, por isso é o nosso governador espiritual, né? É o nosso guia e modelo, né? Então, continuando, né? Ele fala, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma, né? Primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se um negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos,
Como pode esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Essa passagem aqui ela é muito interessante, né? Porque a gente se esquece, a gente cobra muito da sociedade, a gente quer um mundo perfeito, um mundo melhor, mas se esquece de que o mundo, a sociedade, ela sai de um lar. Então, se eu não educo, se eu não mostro valores para a minha família, né, como que eu vou querer um mundo de pessoas honestas, caridosas, virtuosas, se eu não fiz isso dentro do meu lar? Então vejam vocês, olha, destaquei aqui, ó, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, a sociedade, ela é constituída de pessoas que saíram de um lar. Então, se eu não faço a minha parte, eu não posso exigir que o mundo seja bom se eu não contribuir colocando a minha família nessa sociedade com valores, né, evangelizada. Então vejam vocês, né, o ensinamento do mestre neste culto no lar que ele está fazendo. É muito interessante, né? Aí a gente pode ler aqui ver uma nota da questão 685 do Livro dos Espíritos que diz o seguinte: a educação moral, aquela que consiste em formar os caracteres, é a que dá os caracteres a que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos jogados a cada dia na torrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos seus próprios instintos, deve-se espantar da consequência desastrosas que resultam? Né? A pergunta. Então, você está espantado com a sociedade? Mas não foi você que lançou na sociedade aquelas pessoas que saíram do seu lar sem nenhum valor, né? Com os hábitos de pessoas de pessoa honesta, caridosa, virtuosa. Então é um caso para se pensar, né, gente? Ele diz o seguinte, aí continua: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se eu não respeito nem a minha família, como que eu vou querer que a sociedade me respeite? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Né? Vejam vocês, como que a gente vai então seguir o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo, se eu não amo, né? Se eu não amo a minha família, se eu não me amo, e às vezes, e muito menos amo a minha família, então a gente tem que começar a pensar nisso e buscar através do Evangelho esses ensinamentos para que a gente possa crescer, para que a gente possa, né, aprender e se tornar uma pessoa melhor e contribuir para um mundo melhor. Jesus, então, relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Abrindo parênteses, né?
não somente, olha só, não somente no verbo, né, na palavra proferida, mas também os pensamentos, né? Então a felicidade, ela não vai depender só das palavras que a gente fala, mas do pensamento. Então os dois vibrando numa escala mais alta, numa vibração melhor, aí sim a gente vai encontrar então essa felicidade, né? De acordo com o nosso mundo de provas e expiações. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é expansão dos raios que constitui a fartura começa no grão. Ou seja, começa lá na base. Começa na base até ela chegar, né, a gerar, então, os frutos. Ou seja, um mundo melhor começa no nosso lar, no grão que se transformará no trigo que alimenta a todos, que alimenta o mundo. Não é? Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais, na simplicidade de um lar. Né? Na simplicidade de um lar. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Jesus, então, olha só, tira Pedro e a família de uma conversa improdutiva e os colocam numa condição elevada. É isso que o culto no lar faz com a gente. Né? É isso que ele faz, ele vai dando essa sustentação, esse equilíbrio, essa harmonia, e a gente vai se tornando pessoas melhores. A gente vai crescendo, progredindo. E a responsabilidade que nós temos com a nossa família, com nossos filhos. Né? Se você for olhar lá na questão 208 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: os espíritos dos pais não influenciam sobre os dos filhos após o nascimento desses? Os espíritos respondem: exercem muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. O que fizestes com o talento que eu te dei, né? Então, a gente tem essa responsabilidade aí de educar, mostrar valores para os nossos filhos. E isso a gente se vai conquistando com a realização deste culto no lar. Uma casa que tem um culto no lar é uma casa em harmonia e em equilíbrio. Não é fácil, né? É demorado. Às vezes a gente cai, levanta, mas persistência e muito amor e fé. Né? Emmanuel fala na questão 110 do Consolador que a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. E Joana de Ângeles, no livro SOS Família, na página 65, ela diz o seguinte: agradece ao Espiritismo a felicidade que possuis, acendendo-o como chama inapagável do teu lar, para clarear teus familiares por todos os dias. E se desejares felicidade na terra, incorpora-o ao teu lar, criando um clima de felicidade. Mestre amigo, agradecido estamos por este momento sublime, onde aqui reunidos em teu nome, a gente pôde realizar esse estudo do culto cristão no lar. Que todos os nossos ouvintes possam ter se sensibilizado com esse nosso estudo e possam, Mestre Jesus, dar continuidade no seu culto e aquele
que ainda não faz, que possam iniciar e fazer parte desta grande família que no momento do culto entra em sintonia com um plano maior. E através desse estudo a gente pode sentir as vibrações que são impregnadas no nosso lar. Mestre Jesus, agradecido estamos pela oportunidade de estudar o Teu Evangelho de amor, que mostra que nós estamos no caminho certo. Sabemos, Mestre Jesus, que quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. E assim, Mestre querido, nós encerramos este trabalho desta tarde citando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Que a paz do Mestre. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna. O Núcleo Espírita Fraternidade e Amor foi fundado em 1994 com o objetivo de acolher e evangelizar os irmãos de ambos os planos. Passou por 3 locais diferentes, até se instalar na Avenida José Santana Rodrigues, no bairro São Vicente, onde se mantém até hoje. Com uma história cheia de voluntários e muita boa vontade, hoje tem disponível atividades em quase todos os dias da semana. Na segunda-feira, às 20 horas, acontece uma palestra pública, voltada aos mais diversos temas do Espiritismo e do Evangelho de Jesus. Na terça-feira, às 19 horas, um grupo faz estudo das obras de André Luiz, psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Na quarta-feira, às 19h30, temos a Reforma Íntima, um dia de conversas e trocas, voltadas à transformação moral de cada um, onde nós vamos aos poucos modificando hábitos prejudiciais e plantando bons sentimentos. Na quinta-feira, às 19 horas, ocorre o estudo das obras básicas da doutrina espírita. No sábado, às 15 horas, são realizados 2 eventos simultâneos. A aula da Escola Espírita de Evangelização Infantil, Irmão Luiz Cláudio de Oliveira, para crianças de 3 a 14 anos, e uma palestra do Evangelho para os pais e frequentadores da casa. Ainda no sábado, às 16 horas e 45 minutos, começa o estudo da Mocidade Fonte Viva, composta por jovens a partir de 15 anos que estudam e debatem sobre a doutrina e o Evangelho de Jesus. Todos os anos, no mês de setembro, a Mocidade comemora seu aniversário com a realização de um encontro de jovens, o EMEI, Encontro de Mocidades Espíritas em Itajubá, desde 2007. Esse encontro reúne jovens da região do sul de Minas para estudar e aprender sobre a doutrina espírita. No período do Carnaval, a coordenação da Mocidade, em parceria com outras coordenações da região, realiza o EMEC, Encontro de Mocidades Espíritas no Carnaval, oferecendo aos jovens a oportunidade de saírem das festas de rua e se reunirem para falar sobre Jesus e o Espiritismo. A casa também contribui com o ENEC, Encontro Espírita no Carnaval, onde os adultos se encontram por um final de semana para estudar a doutrina. O NEFA realiza diversas outras atividades, como atendimento fraterno, fluidoterapia, reuniões mediúnicas, assistência social, orientações e cestas básicas para famílias carentes, apoio às casas espíritas vizinhas com intercâmbio de palestras, entre muitas outras atividades. Somos um núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, sempre prontos a receber, acolher e evangelizar a todos que procurem o nosso auxílio. Já nos disse Jesus:
porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles.